porque esse é o desafio que nós temos hoje na palavra de Deus. E a pergunta que eu quero que os irmãos reflitam junto comigo, a resposta já vou dar daqui a pouquinho, o texto onde tem a resposta, né, para esta pergunta. Mas a pergunta é: diante do sacrifício de Cristo na cruz, morrendo em seu lugar, perdoando os seus pecados, levando você de volta para Deus, que sacrifício você deve fazer para retribuir este sacrifício? Como você pode e deve expressar a sua gratidão? O que eu quero dizer é isso. A pergunta tem esse cunho. Você está diante de Jesus, que morreu na cruz em seu lugar. O que eu posso fazer? Que sacrifício cabe a mim, como discípulo dele, que a Bíblia nos orienta? Como eu disse, a resposta está na palavra de Deus. E se encontra em Romanos capítulo 12, 1 e 2. É um versículo bem conhecido. Nós vamos refletir ali sobre o que devemos fazer como gesto de gratidão para Deus. Que sacrifício eu e você podemos fazer diante da cruz de Cristo, diante do derramar sacrificial do seu sangue, para nos purificar de todo o nosso pecado diante de Deus Santo, né? Romanos 12, 1 e 2. Vamos ficar em pé. Podemos até ler juntos, porque são apenas 2 versículos, tá bom? Vamos em uníssono recitar esses 2 versículos tão importantes para a vida cristã. Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode sentar. Ficou bonito aí o coro, né, que vocês fizeram aí, lendo juntos. Isso que eu estou dizendo, então, que é a resposta àquela pergunta. Qual é a pergunta mesmo? O que eu faço, né? Qual é o sacrifício que cabe a mim diante do sacrifício que Jesus fez em meu lugar? E o texto fala de sacrifício, não fala de sacrifício? Você deve apresentar o seu corpo por sacrifício vivo a Deus. E você deve permitir que a sua mente seja transformada. Né? Então, eu dividi a mensagem em 2 partes. A primeira parte, a primeira maneira, vamos dizer assim, que você tem para demonstrar essa gratidão, fazendo um sacrifício para Deus, é consagrando o seu corpo para Ele. É a primeira parte, que é o versículo 1. E o versículo 2, transformando sua mente. Amém? Então hoje eu vou falar do seu corpo e da sua mente. O corpo que é sacrificado a Jesus e a Deus, e a mente que é renovada pela sua palavra. Tudo bem? E você vai pensando aí se está disposto a fazer o sacrifício para Deus. Não é um apelo que eu vou fazer como pastor de vocês. É um apelo que Deus está fazendo para vocês através da sua palavra. E a mim também. Certo, irmãos? Então nós temos nesse texto, Romanos 12, 1 e 2, as 2 maneiras que você tem para demonstrar sua gratidão, o seu sacrifício, a sua parte,
diante da cruz de Cristo. Em primeiro lugar, como eu disse, você sacrifica o seu corpo a Deus. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. É para Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, aqui nós temos que olhar agora para o nosso corpo. Graças a Deus, Deus nos deu um corpo para viver nesse mundo, né? Com ele nós podemos fazer todas as nossas atividades, né, vitais para a nossa sobrevivência. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que a sociedade tem cultuado muito o corpo, né? Sabe do que eu estou falando, né? Culto ao corpo. Aquele corpo que é escultural, um corpo modelar, e a pessoa fica se exibindo, né? Somente que agora a gente tem a internet, as redes sociais, e a pessoa fica exibindo seu corpo, né? Então tem aquela vaidade por causa do corpo. E quando eu digo do culto do corpo, então fica adorando até o corpo, fazendo tudo pelo corpo, para que o corpo seja o mais perfeito, o mais bem acabado, né, possível. Em termos de alimentação, de atividade física e assim por diante, né? Isso é um exagero que temos, por um lado, por parte da sociedade não cristã. Por outro lado, o cristão pode falar assim: não estou nem aí com o meu corpo. Está certo isso? Não ligo para o meu corpo. Corpo é corpo, um dia vai acabar. Do pó viemos, para o pó voltaremos. Olha que interessante a valorização que a Bíblia faz do corpo. Não está escrito corpo aí no versículo 1? Corpo é o quê? É isso. Mão, pé, olho, cabeça, orelha. Tudo que constitui o nosso corpo. Os membros, os órgãos. E esse corpo tem que ser apresentado a Deus. Não é para idolatrar o corpo, mas é para dar importância ao que o seu corpo faz em sacrifício para Deus. Entenderam? Nem 8, nem 80. Nós temos que direcionar o nosso corpo para as práticas que agradam a Deus. Como usamos os nossos olhos, por exemplo? Os olhos para ver maldade, para ver impurezas, ou os olhos para ver coisas boas, enxergar coisas boas? Como usamos a nossa língua? Essa questão é delicada, né? É para a maledicência? É para o julgamento infundado? É para palavras torpes? Ou é para palavras que ajudam, que elogiam, que valorizam as pessoas? Palavras saudáveis, úteis. As nossas mãos é o nosso corpo. Usamos para ajudar pessoas ou para a prática da ilegalidade? Tirar coisas que não nos pertencem com as nossas mãos? Os nossos pés é o nosso corpo. Levamos, os nossos pés, aliás, nos levam para onde? Para a casa de Deus, para lugares bons, saudáveis, onde Deus está. Deus está em todo lugar, mas onde lhe agrada estar ali com seu servo. Ou estamos indo com os nossos pés para lugares que desagradam a Deus. Obrigado, irmã. Percebe, então? Eu estou chegando assim em alguns exemplos, né, do nosso corpo, para os irmãos perceberem que a Bíblia está falando de corpo mesmo. Que a gente tem que dar importância para o corpo, porque nós temos que sacrificá-lo para Deus. Quando nós não éramos crentes, irmãos,
Quando nós ainda não tínhamos sido alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, que nos salvou da perdição eterna, os nossos corpos eram usados para as coisas erradas. A Bíblia tem muitos textos que falam do antes e do depois. Antes, quando você vivia neste mundo de trevas, fazendo aquilo que desagradava a Deus, com o seu corpo, para os vícios, né? Para os prazeres mundanos e carnais, e assim por diante. É o corpo. Agora o corpo é consagrado a Deus. É o sacrifício que você vai fazer para Deus, através do seu corpo, glorificando a Deus no seu corpo e através dele. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Interessante, irmãos, que Paulo, muitas vezes, ele manda, né? Não é que ele manda, né? O Espírito Santo manda ele escrever ordens. Faça isso, faça aquilo, deixe isso, deixe aquilo. Aqui, o texto começa com a palavra rogo-vos. Na língua original, isso tem um sentido diferente. Não é uma ordem, é um pedido. Eu estou pedindo para vocês, pelo amor de Deus. Só que ele não usa amor de Deus. Eu estou pedindo para vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês façam esse sacrifício. Então, o sentido da palavra rogo-vos é mais como uma súplica. É mais como um pedido, não como uma autoridade que está mandando. Eu ordeno que vocês, irmãos, apresentem os vossos corpos. Não é assim que Paulo está dizendo, entenderam? Então nós temos aqui aquele, pelo amor de Deus, faça isso por mim. Por favor, me ajude. Entenderam? Esta entonação, esse é o sentido, o significado do que nós temos aqui. E aparece o pois, né? Rogo-vos, pois. O pois tem alguma importância? O pois é uma conjunção, né? Você pode pensar assim, quando lê a Bíblia, essa palavra pois aqui, não estou nem ligando para ela, porque eu acho que ela não quer dizer nada. Rogo-vos, pois. Por que ele coloca rogo-vos, pois? Ele podia ir direto, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, que sacrifício. Não. Ele faz propositalmente, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o pois, que é uma ligação com o que ele vinha falando antes. Já que eu falei tudo isso, eu quero agora, pois, faz uma ligação com o que ele vai pedir. Então, irmãos, o pois, ele liga o que Paulo falou até o capítulo 11 com o que ele está falando agora a partir do capítulo 12. E até o final da sua carta. Porque essa carta é dividida para os estudiosos de Romanos, para você que já leu, já estudou, em duas partes, a parte teórica e a parte prática. Até o capítulo 11 ele vem com a parte teórica, a parte doutrinária, como a gente chama. E a partir do capítulo 12, ele vem com a parte prática. Eu aprendi a teoria, o que eu faço agora na prática? Quando você vai tirar a carta, você tem a parte teórica e a parte prática. Você não começa com a prática, né? Você começa com a teórica. O que é um carro, como é que se dirige, a sinalização. Toda a parte teórica do que é ser motorista. Aí depois você vem com a parte prática, que são as aulas práticas. É mais ou menos essa ideia que nós temos. Você tem a parte teórica e você tem a parte prática. Então o pois faz essa ligação. Rogo-vos, pois, irmãos, em Cristo, está falando para cristãos, né? Pelas misericórdias de Deus, baseado nas misericórdias de Deus, por aquilo que Deus fez por você, enviando seu Filho amado como sacrifício, quando ele foi ali crucificado, não é isso?
por causa dessa tão grande salvação, eu rogo para vocês, eu peço para vocês que façam sacrifício. Eu não quero me delongar aqui, irmãos, na parte teórica, mas eu vou dar um resuminho da parte teórica. A parte teórica vai até qual capítulo mesmo? Até o 11. A parte prática começa no 12. Na parte teórica, então, ele vem desenvolvendo o que Deus fez por nós. Ele vem mostrando todos os benefícios que nós temos por sermos filhos de Deus, por sermos crentes em Cristo Jesus. Então, vou apenas citar, para não me delongar. O irmão me ajuda aí, por favor. Romanos 3:24. Deus nos justificou, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É a bênção da justificação. Romanos 5:1, a bênção da paz. Nós estávamos em guerra contra Deus. Agora temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. São as bênçãos que ele vem falando. Eu não posso me delongar, porque cada bênção dessa daria muitas mensagens. A justificação, a paz com Deus. Mas vamos em frente. Romanos 6:22. 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, libertação do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Libertação da culpa do pecado. Romanos 8:14. Adoção como filhos. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Fomos adotados como filhos. Mais uma grande bênção. Romanos 8:1. Livres da condenação, mais uma vez. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Vamos para o 33, que já vou direto na questão da acusação, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Predestinados, eleitos, por Deus antes da fundação do mundo. Romanos 8:28, que os irmãos conhecem bem, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme às imagens do seu Filho. E assim por diante. Então, irmãos, eu quis dar como eu disse, um apanhado assim rápido, nas bênçãos que ele vinha enumerando, do 1 ao 11. Justificação, paz com Deus, libertação da culpa do pecado, adoção como filhos, livres da condenação, escolha soberana de Deus para nós, sem merecermos, os que são de Jesus. E nos concedeu o Espírito Santo também. Hoje de manhã eu preguei em João 14, 16 e 17. Vamos relembrar os irmãos que vieram de manhã. Os que não vieram, eu dou uma colherzinha de chá aí, né? Perdeu a mensagem de manhã. Aí, ó. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo que está sempre conosco. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Amém, irmãos? Olha a dádiva, o presente que Deus nos deu, o seu Espírito que está conosco, que habita em nós. Só hoje, só essa semana, só em 2024, não, para sempre. Permanentemente o Espírito Santo mora em você. Então, irmãos, são muitas bênçãos. Por causa de todas essas bênçãos, então, voltando à palavrinha pois, que tem essa importância,
Rogo-vos, pois, por tudo que Deus fez, que vocês, então, pela misericórdia de Deus, apresentem o vosso corpo, a sua vida. Tem gente que quer dar coisas para Deus, já percebeu? Dá objetos, dá coisas para Deus, mas não dá a vida para Deus. Deus quer a sua vida, o seu corpo. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. E esse apresenteis não é algo temporário. A palavra no original grego, ela tem essa força de ser apresentada de uma vez por todas. É uma entrega completa, definitiva, do seu corpo ao Senhor. Amém, irmãos? Apresente o vosso corpo como sacrifício vivo. Vocês lembram do Antigo Testamento, que era feito muitos sacrifícios? O que eles faziam com os cordeirinhos? Ele permanecia vivo? Ele era morto. Sacrifício morto. Mas aqui que é um sacrifício vivo. Aqui é pedido um sacrifício vivo, em contraste com o sacrifício de animais mortos. Um sacrifício santo. Santo é o quê? Separado. Né? O seu corpo tem que ser separado para as coisas de Deus, para as coisas santas. E não para os vícios e maus hábitos pecaminosos do mundo perdido sem Deus, sem salvação. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que agrade a Deus. Como eu disse, não é para a igreja que você faz sacrifício. Não, eu vou na igreja, eu trabalho na igreja, eu limpei a igreja sozinho. O chão estava todo sujo, eu peguei, limpei a igreja, fiz o maior sacrifício para a igreja. O pastor pediu, os irmãos pediram. Não vale nada. É um sacrifício que você tem que fazer que agrade a Deus. Que chegue até Deus como um cheiro suave. Eu estava vendo na internet um vídeo que mostra como que é o tabernáculo. Eles têm uma réplica do tabernáculo, tamanho exato, do tempo de Moisés. Foi construído no deserto, Negueb, lá em Israel. E a pessoa então apresentou cada parte do tabernáculo, coisa linda. Se vocês quiserem ver, está no YouTube lá. O tabernáculo em tamanho natural, aonde os sacerdotes sacrificavam, aonde era o lugar santo dos santos, e tinha lá um lugar de cheiro suave. Todo dia tinha que trocar aquele cheiro, renovar, aliás, aquele cheiro, porque o cheiro, ele subia até o céu. Era um símbolo do cheiro agradável a Deus. Todo o povo de Israel que estava em volta do tabernáculo, ele sentia o cheiro dos incensos, dos aromas de plantas especiais, selecionadas e trabalhadas para exalar aquele perfume gostoso. Né? É uma ideia que Deus dá do seu sacrifício, que agrade a Ele. É claro que você vai servir o Senhor na igreja dele. Não é que eu não quero dizer que você... Entenderam, né? É através da ajuda que você faz. Mas a intenção, a motivação do seu coração não tem que ser agradar a homens. Tem que ser agradar a Deus. Tudo aqui é para Deus. Paulo está rogando, está pedindo, implorando, clamando para vocês e para mim. Para fazer um sacrifício agradável a Deus pelo que fez Ele por você. É só isso. Só isso pode dizer, né? Isso é muito, né? Porque nós somos difíceis, né, irmãos? Sacrifício para as coisas aí fora, a gente rapidinho, né? Você quer comprar uma casa, você faz o maior sacrifício. Junta dinheiro, trabalha duro. Você quer fazer um curso, aí você estuda à noite, depois do trabalho. Você quer melhorar na profissão, você faz o maior sacrifício. Você quer criar filhos, você faz o maior sacrifício pelos filhos. Você quer comprar um carro, você faz o maior sacrifício.
e você quer manter a saúde, você é o maior sacrifício, né? As coisas de Deus. Aquela dificuldade. Então Paulo está pedindo, pelas misericórdias de Deus, apresente-se com o seu corpo a Ele, em sacrifício vivo, agradável e santo a Deus. Amém, irmãos? Essa é a primeira parte, lembra? Essa é a primeira parte do sacrifício. O texto mostra, então, que nós devemos consagrar o nosso corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, e devemos transformar a nossa mente. Versículo 2, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, Paulo passa do corpo para a mente, né? O sacrifício do corpo, que vocês já entenderam, e o sacrifício da mente agora. E tem duas palavras-chave nesse versículo 2, que é conformar e transformar. Esses dois verbos, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não quero ser extenso, mas eu queria trabalhar um pouquinho essas duas palavras, para a gente entender com clareza o sentido do que Paulo quer dizer. A palavra conformar, ela é traduzida como não tomar forma. Não tomar a forma do quê? Deste mundo. Não se amoldar aos padrões deste mundo. Se a dona de casa está fazendo aquele bolo gostoso, né? Foi a irmã Rosana que trouxe bolo hoje, irmão? Você fez ou foi aquele que comprou da padaria? Pode falar, eu também comprei na padaria, meu. Mas vocês sabem fazer bolo, né? A massa, ela é informe, ela não tem forma, a massa. Mas quando você coloca numa forma, ela toma a forma da forma. Se a forma é redonda, vai ficar uma massa redonda e vai sair um bolo redondo, né? Quando eu era criança, minha mãe fazia bolo redondo com furinho no meio, né? Porque só existia aquelas formas, não existia forma quadrada. No meu tempo de criança existia aquela forminha assim, redondinha, com furinho no meio, né? Então o bolo ficava com furinho no meio e em volta ele pegava a forma. Então, essa ideia da palavra originalmente, que você não pode pegar a forma do mundo, se amoldar ao que o mundo prega, ao que o mundo ensina, ao que o mundo vive. Porque são valores contrários à palavra de Deus. E são valores que mudam, irmãos. A palavra de Deus é eterna. O que Deus disse é válido para todas as gerações, de todos os fiéis dele. Desde Abraão até hoje. E até os futuros cristãos. Enquanto Jesus não voltar. Então, não é isso que acontece. O mundo, ele tem valores que duram certos períodos da história, depois eles mudam. Algo que é certo por um período, em algum lugar, pode ser errado no outro. Né? O que era vergonhoso, hoje não é mais, porque o mundo já está aceitando, não é? Não é assim que vocês ficam horrorizados vendo certas coisas? Como é que agora as pessoas já fazem isso? Não tem nem vergonha. Antigamente, pelo menos, tinha vergonha, né, de fazer essas coisas aí. Não é assim, irmã Maria? Então, porque o mundo é assim, ele oscila entre valores convenientes, né, para as práticas do pecado, que desagradam a Deus. Então, o cristão não se amolda a esse esquema de valores. Ele se amolda ao sistema dado por Deus. Aos valores dados por Deus que não mudam, que são imutáveis, são permanentes e não transitórios, passageiros, instáveis,
como o mundo assim o é. Então, irmãos, conformar é essa ideia de não tomar a forma do mundo. Certo? Eu pus até um exemplo aqui. O uso das drogas, por exemplo, é uma coisa que aos pouquinhos vai sendo aceita, já perceberam? Agora não tem problema, as drogas um pouquinho aqui para uso próprio. Agora medicamento, pode usar as drogas ilícitas. As coisas vão assim, sabe? Caminhando para um liberalismo, né? Para que a sociedade possa então praticar os seus pecados, virando as costas para Deus, sem colocar Deus em consideração, seus mandamentos, seus ensinos, suas ordens. Então, irmãos, você não pode se conformar com este século ou este mundo, como dizem algumas traduções, certo? Por outro lado, a palavra-chave número 2 é transformai-vos. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Transformação que é feita aqui, na cabeça, na mente. Porque é na mente que nós decidimos, tomamos as decisões, é mentalmente, é usando o nosso cérebro, nosso intelecto, que nós falamos, vou fazer isso para Deus, não vou fazer isso para Deus. Esse sacrifício eu não faço não. Você pode não querer fazer sacrifícios para Deus, mas é na mente que você decide. Agora, é preciso que haja uma transformação, um sacrifício, a fim de transformar-vos a nossa mente. E como a mente é transformada, irmãos? Eu acho que vocês sabem a resposta. Através da palavra de Deus. É a palavra que vai inculcando aqui, ó, todo dia o cristão lê a palavra, ele vem na igreja para ouvir a palavra. Se ele está em casa, meio que com o tempo, ele vai ouvir uma palavra de Deus no seu meio de comunicação lá, seja o rádio, TV, internet. Ele tem sede da palavra, ele quer que a palavra esteja sempre trabalhando na sua mente. Ele vai se enchendo da palavra, se alimentando da palavra. Certo? Então, beleza. Nesse processo, ele vai descobrindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Onde que está a vontade de Deus, irmãos? Está aqui na palavra dele. Quando eu digo palavra, eu digo a ação do Espírito Santo na palavra. Porque a palavra de Deus é inspirada por Deus. E ela transforma a nossa mente. Então, você não pode se conformar com este mundo, fazer esse sacrifício. Certo? E você tem que transformar a sua mente, mudando radicalmente a sua maneira de pensar e, consequentemente, de viver. Irmãos, eu fico um pouco escandalizado, porque às vezes uma pessoa que é da igreja vem falar comigo e ele fala que fazer certas coisas é natural, é normal. Eu falo, não, irmão, a Bíblia, para Deus não é normal isso aí. Não. Sabe quando ela dá uma opinião sobre família, sobre algum assunto, ela fala como o mundo fala. Eu fico preocupado. A pessoa se dizendo cristã. Tenho visto essas experiências algumas vezes. Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado. Porque nós temos que pensar biblicamente. Em todos os assuntos, a Bíblia pode inferir, ela pode ser o nosso guia, a nossa bússola para as decisões, para as posições diante da vida, em todos os aspectos. Então, nós temos que ser transformado de dentro para fora, a partir da nossa mente.
Deus deixou a sua palavra, uma palavra imutável, que não muda, diferentemente do mundo que nós falamos aqui, que está sempre mudando seus valores, revendo suas posições. E essa transformação que vai acontecendo em nossa mente, ela vai nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o objetivo que você tem como cristão. Amém, irmãos? Que eu e você possamos fazer esse sacrifício de ter na mente o padrão bíblico da vontade perfeita de Deus. A palavra transformar é a palavra metamorfose. Transformação, mudar de forma. Tem que mudar a partir da mente, da cabeça. Tem aquela comparação, né, da metamorfose que acontece com a borboleta, né? Os irmãos sabem que a borboleta ela sofre um processo de metamorfose. Ela é transformada até virar a borboleta. Ela começa com um ovinho que é colocado numa folhazinha assim de árvore, qualquer coisa assim. Depois de um tempo, aquele ovinho ele vira uma lagarta. Você fala, isso aqui não vai ser borboleta de jeito nenhum, é uma lagarta. Depois, na terceira fase, ela vira então uma espécie de um recipiente que fica penduradinho assim. A lagarta fica dentro de um casulo. Isso. É a terceira fase ainda. A fase adulta a borboleta, quando ela é aquela borboletana bonita, com asas voando, é a quarta fase. Depois que ela foi transformada pelo processo da metamorfose, transformação. De ovo para a borboleta que voa nos nossos jardins, né? Entendeu? Então, a ideia da palavra, o significado, aliás, da palavra, é metamorfose. E não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade que Ele revela para nós, sua vontade que não muda. Amém, irmãos? Essa palavra, então, eu gostaria de deixar para os irmãos, mostrando o que mesmo? Qual é a nossa parte, né? Qual é o meu sacrifício? Por gratidão, em gratidão, como gratidão ao que Deus fez. Qual é o meu sacrifício? Apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, desviando o corpo e os seus membros do pecado para agradar a Deus. Através de um culto racional, né? Que é o culto espiritual, não o aparente, né? O culto que Deus reconhece como verdadeiro aqui no coração. E também transformando a minha mente. Também me sacrificando no processo de transformação mental, enxertando palavra de Deus aqui, ó, o tempo todo. É a base, é o que nos dá a solidez para enfrentarmos as lutas e não desistirmos da caminhada. É a palavra. Amém? Que vocês amem a palavra, né? Estudem com afinco, dedicação. E que Deus abençoe a vida dos irmãos e que realmente possamos estar disponíveis, né, para fazer a nossa parte, o sacrifício que nos cabe. O que você tem que fazer, você já sabe, hein? Lição de casa agora, amém? Para você ir praticando aí, com seu corpo, com a sua mente, corpo e mente em funcionamento, para a glória de Deus, né?